Ana Amélia Melo Franco, e eu vim falar com vocês o que aconteceu ontem de fato lá no Leblon, naquele campo de guerra montado pela equipe do senhor governador do estado, Sr. Sérgio Cabral, que a população inteira já está achando há muito tempo que ele não tem menor preparo psicológico e nem moral de administrar um estado. Foi um verdadeiro campo de guerra o que aconteceu lá, não por causa dos militantes e nem pelas pessoas que foram lá reivindicar os seus direitos, que há muito tempo não se aguenta mais ter esse sujeito no governo, um sujeito que não tinha um tostão e que virou bilionário notoriamente pelos erários públicos. Essa é uma verdade. Então o que está acontecendo é o seguinte, a polícia realmente partiu para cima dos rapazes que saíram correndo pela praia, os helicópteros faziam voos rasantes no Leblon, incomodando toda a área em volta, todo mundo conversou sobre isso, todo mundo falou sobre isso, vários pais estão me ligando, inclusive estão fazendo um pedido de impeachment do governador nesse momento, os pais, essas pessoas todas. Então os policiais começaram a correr e a reprimir os rapazes todos, inclusive lá no Baixo Leblon. O pessoal que estava sentado jantando no Baixo Leblon não tinha como sair das suas mesas, porque estavam cercados pelos policiais. E como é que estavam esses policiais, sem a menor identificação, com um capuz preto, só os olhos, vestido realmente de Robocop do Cabral, essa é uma realidade. Espancando a rapaziada toda, dando tiros de verdade para o alto, num despreparo total, porque são vários prédios um do lado do outro, poderia ter adentrado uma bala daquelas, se é que a gente até agora não sabe o que aconteceu, tem várias pessoas hospitalizadas e etc e tal. Na delegacia lá do Leblon, nós mandamos uma grande amiga nossa e tudo, que é terapeuta e tudo, ela foi lá para poder ajudar os pais, inclusive, porque não estavam deixando entrar. Tá? Estavam prendendo os rapazes algemados e jogando os rapazes também de cara na areia, inclusive com um fuzil em cima em tudo. Dando tiros para tudo quanto era lado, foi isso que aconteceu. Sitiando e empurrando todos os rapazes daquele corredor polonês que foi feito ali, daquela obra do metrô. Tá? Estavam empurrando ali, espancando tudo no escuro. A ideia, o negócio foi assim de terror ontem lá. De um governador que não tem a menor moral, ele não tem moral pessoal de fazer absolutamente nada, a não ser ouvir as reivindicações e humildemente, porque era um sujeito que não tinha um tostão, era um pobretão, era um ferrado mesmo, não tinha um tostão aquele homem. E depois que ele entrou na Alerj, depois que ele foi presidente da Alerj, ele ficou bilionário. Bilionário, tá? Bilionário, eu sei disso, ele ia constantemente para a Europa, tá? Numa dessas viagens foram amigos meus que foram junto também, eu sei muito bem como é que isso aconteceu, me contaram que foi naquela época das Olimpíadas de Atlanta, tá? O filho dele tem cavalos bilionários na hípica, que nem mesmo a Tino Onassis tem. É notório saber que no nome dele ou de algum amigo dele lá, sabe lá de qual é o esquema, ele tem um aras fantástico em Petrópolis, um dos maiores apartamentos na Avenue Foch, em Paris. O Cabral tem um dos maiores apartamentos na Avenue Foch, por isso que ele vai sempre para lá, tá? E tem casas em Mangaratiba e o sujeito ficou bilionário. O sujeito ficou bilionário, a mulher dele tem a ver lá com essa companhia toda de ônibus e tudo mais, tá entendendo? Acho que, se não me engano, é do pai dela. E por que a Globo não dá nada? A Globo não dá nada porque o João Roberto Marinho monta com eles na hípica. Ele é muito amigo do Cabral. Por isso que a Globo não mostra a realidade, não mostrou a realidade, o que aconteceu ontem no Leblon. Os helicópteros estavam rasantes, assim, ó, pelo meio dos prédios e tudo mais, tá? Eram bombas de gás lacrimogêneo fazendo os rapazes correrem pelas praias. Habitantes do Leblon, desse sujeito que não tem moral. Ele não tem moral alguma desde a época da Serra. Ele sumiu, o dinheiro desapareceu, o dinheiro bilionário que foi mandado desapareceu. É uma infinidade de dinheiros que desaparecem aqui nesse estado, assim como foi aquele caso lá do primo dele em Minas Gerais, que está sendo processado pelo Ministério Público por um desvio de 4 bilhões. A minha família é a mesma, a história é a mesma, entendeu? O filho dele tem um aras maravilhoso na Bélgica, que todo mundo sabe disso, isso é fato notório, tá entendendo? O garoto vive como bilionário, a família toda deles, e eram os pobretões. Como é que eles ganharam? Eles não tiveram herança, eles não tiveram nada. Esse dinheiro veio de onde? Veio a partir depois da Alerj, que ele foi presidente da Alerj. É um sujeito que não tem moral, o que ele fez ontem no Leblon foi inadmissível, é inadmissível que um cara desse faça isso. Inclusive, nas nossas ações do 23º BPM do Leblon, foi implantada agora, recentemente,
apesar dele saber muito bem que ele só tem 5.091, como disse o Globo, entendeu? Na realidade ele tem 6.901 dadas das duas nossas desapropriações, foi implantado lá dentro para tentar se apoderar, entendeu? Para roubar, a verdade é essa, uma área notória de nossa família, da família Melo Franco Nabuco, implantou uma documentação falsa, fraudada, roubada, uma documentação falsa, montada e fraudada, fria, dentro de um processo da 10ª Vara Federal, tá? Inclusive essa documentação já esteve numa CPI aqui no Rio de Janeiro, na Alerj, tá bom? Na Alerj, aquela mesma documentação, para um outro caso semelhante da Barra, usaram os dois, aquela documentação lá é fraudada, que tá lá dentro, implantada, no intuito de quê? De roubar as nossas áreas do 23º BPM do Leblon. O sujeito lá não tem moral alguma. Esse sujeito não tem moral. Ele é um notório picareta. A verdade, ele é um picareta. Ele é um notório picareta. E inclusive tem aquele acidente lá no sul da Bahia que morreu um priminho nosso. O filho do Zé Luca morreu lá. Esse sujeito não tem moral nenhuma, entendeu? Ele não tem moral pra botar a polícia em cima. Ele tá querendo ocultar o dinheiro todo dele lá no exterior. É isso que ele tá querendo. Porque quando ele vivia viajando com a turma do Marco Antônio Alencar, do Doda e tudo mais, todo mundo sabe muito bem como é que era. Eram somas bilionárias que iam pra lá. Isso aqui é fato notório no Rio de Janeiro. E a Globo não dá por quê? Porque o João Roberto Marinho é amigo do sujeito, frequenta a Ípica, frequenta a casa. E, inclusive, é muito amigo do Cabralzinho, do filho lá dele, desse que monta junto, do filho dele, dos cavalos bilionários, que nem a Tina Nassi tem. Significa que esse sujeito não tem moral. Esse sujeito não tem moral alguma, não tem equilíbrio, nem ele, nem a equipe dele, ninguém daquilo ali. Isso aqui é um absurdo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nós temos um sujeito notoriamente sem moral. Inclusive, a gente não sabe como é que ele conseguiu ficar tão rico, estranhamente, exatamente junto das verbas e dos erários nacionais. Muito obrigada, Ana Amélia Melo Franco. É isso que eu vim dizer a vocês, que o governo, a Globo não dá nada. Ontem foi um campo de guerra, foi um absurdo, os pais estão indignados com tudo que aconteceu. Atacaram os adolescentes, a polícia, tá? Atacou, não tem outra palavra a dizer, completamente despreparado, de capuz, como se fosse um filme de terror. Os robocops desse sujeito, tá? Que desde a Alerj vem causando desmandos sobre os desmandos no estado do Rio de Janeiro. É isso que eu vim dizer a vocês, Ana Amélia Melo Franco. E é isso mesmo, Cabral, tu é um picareta.